Presunção e água benta se usa o quanto pode. Esse é um ditado antigo, não é que, na verdade, que fazia referência ao uso da água benta, que as pessoas chegavam na igreja, faziam o sinal da cruz e podiam levar para casa a água benta para utilizá-la. E dizendo isso, presunção e água benta, cada um usa quanto pode, para mostrar também que às vezes as pessoas usavam demais a sua presunção. Mas de fato, a água benta pode ser o remédio contra a nossa presunção, no sentido que a água benta é uma lembrança, um chamado à memória batismal. Ou seja, que nós somos mergulhados no mistério da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos faz pensar na nossa realidade humana necessitada de ajuda e de cura divina. Nós estamos concluindo essa nossa semana de escuta à palavra de Deus, sendo acompanhados pelo evangelista Lucas. Hoje nós continuamos a ler o capítulo 14, se lê o primeiro versículo, o versículo 1 do capítulo 14, para dar a continuidade, não é? E depois dos versículos 7 a 11, já que ontem nós lemos de 1 até 6. Você se lembra da cena de ontem? Jesus tinha sido convidado para comer o pão na casa de um fariseu. Lá viu aquele homem doente de hidropisia, um homem que portanto estava inchado. E a gente dizia assim, até que ponto aquela doença, para nós fazendo a reflexão, podia ser sinal de um grande mal que o homem carrega no seu coração, que é a chamada soberba, o inchamento do seu próprio ser. Jesus curou aquele homem e despediu. Mas aquele não era o único doente que estava ali naquele banquete, naquela ceia. Tinha outros doentes ali, mas estes não eram doentes no seu físico, eram doentes no seu psíquico, eram doentes nas suas emoções, eram doentes nos seus sentimentos, eram doentes na sua mente, na sua mentalidade, no seu jeito de perceber a vida, de perceber as coisas. E o olhar de Jesus atingiu também a esse tipo de pobreza existencial, de modo de ser e de viver, né, no qual uma pessoa pode gastar todas as suas energias, perdendo todas as suas forças. Jesus, que estava sendo observado por eles para ver se fazia o bem ou não, também observava o que eles faziam. Ontem nós já dizíamos, né, que no banquete, esse gênero literário é uma forma que o autor, Lucas, também aproveita para fazer perceber o ensinamento de Jesus e que a gente possa aprofundar a nossa vida. O sentar-se à mesa para comer é um ato puramente humano. Os animais não têm mesas em que se sentam para poder comer, vão à caça disso, daquilo outro, né? O passarinho pode vir e traz a comida para os seus filhotes, os outros animais também, se vai nutrindo a sua própria descendência. Mas esse fato de sentar à mesa para comer gera cultura, é uma coisa que precisa ser cultivada e nesse sentido também se é ensinada, se ensina a se comportar na mesa, como é que se comporta, como se faz, como não se faz. Na mesa não é você cura, você cuida das relações. E nesse sentido, cuidar das relações, aqui o olhar de Jesus, ele cuida, mas ele também cura, não apenas do ponto de vista exterior. Ele cuida e cura a gente lá no mais profundo, naquele ponto onde ninguém é percebido, mas que o olhar de Deus atinge, que o olhar de Deus alcança. O sábado para nós carrega a memória daquele dia em que Jesus passou no túmulo, né? Passou na terra, como a semente de trigo que foi jogada no chão e coberta com a terra. É, portanto, o dia do repouso. A terra, uma terra que produz frutos, também se chama de humus. Então, no fundo, o sábado é dia dessa memória da fragilidade humana, não é, que passará pela morte. Próxima semana, no dia 2, nós vamos celebrar todos os fiéis defuntos. Então, o sábado é também para nós essa memória mariana em todas as semanas. Lembramos Maria, a mãe de Jesus, sobretudo porque enquanto o corpo do seu filho estava guardado no sepulcro, no seu coração estavam guardadas vivas as palavras do seu filho.
palavra que prometia a ressurreição. Portanto, nós nos aproximamos da morte sempre na companhia de Maria. Por que é que na Ave Maria a gente diz: rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte? Maria soube acompanhar o momento da morte do seu filho, estava lá de pé junto à cruz, e recebeu o corpo morto do seu filho, acompanhou esse corpo até a sepultura, e ali começava aquele momento que a gente chama de luto, que para Maria durou brevissimamente, mas sempre um luto na vida de qualquer pessoa. Os discípulos fugiram nesse momento do luto. Maria conserva no seu coração, não é, a presença viva do seu filho e a sua promessa de ressurreição. Portanto, Maria ensina a gente também a se relacionar com os mortos, a se relacionar com a dor da morte, com a dor da partida, com a separação de alguém que a gente ama. Maria pode e faz, intercede por nós para que a gente saiba acolher com humildade esse limite da nossa humanidade. Então, a lembrança da morte também, o que é que ela pode fazer? Duas coisas. Os monges antigos, eles tinham um ditado, os certosini, os cartuchos. Os cartuchos, que é um tipo de monge fundado por São Bruno, que vivia num fechamento, numa clausura extrema, né, de profundo silêncio, de vida interior, né, na sua consagração de busca a Deus. Eles tinham um modo de se saudar uns aos outros, que eles diziam assim: memento mori, recorda-te que tu vais morrer. Agora, a lembrança da morte pode produzir duas coisas. Num pagão, não é, alguém que não tem o dom da fé, não é, e que acha que tudo se esgota na matéria, no materialismo que é crasso, ordinário, tudo acaba aqui, não tem mais nada daqui para frente. O que é que isso vai criar na pessoa? Um cinismo, a sempre certeza da morte, quer dizer, tudo passa, tudo vai se acabar. Já que tudo vai se acabar, eu vou aproveitar o quanto eu posso. Acaba não, mundão. E aí quer sugar do mundo, tirar do outro, tirar de si mesmo tudo que pode, exagerando à máxima potência todas as possibilidades de prazeres em todos os níveis da vida, não é? No nível da sexualidade, no nível da relação com os outros, das oportunidades. Você tem que passar o pé no outro, passa. Assim. O importante é lucrar, é subir, é ter. Esse pode ser uma reação cínica de quem sabe que a vida termina. Diz assim: se amanhã vamos morrer, então vamos aproveitar o dia de hoje. O cristão, que é esse que tem no seu coração a certeza da morte, mas também tem a certeza, a esperança da ressurreição, isso gera nele uma outra atitude, que é uma atitude de humildade, porque sabe que é limitado e que por isso deve saber respeitar também a sua existência e a existência dos outros, que a vida vai ter o seu limite, mas também vai ter a sua transformação, e que um dia esse corpo que é jogado na terra como uma semente se transforma e você entra na ressurreição. Mas acreditar na ressurreição não é tudo, porque a ressurreição tem dois momentos. Ela pode ser uma ressurreição para a vida eterna, ou pode ser a ressurreição para a morte eterna. A morte como tal, ela é apenas uma porta que sela um estilo de vida, ou no cinismo, ou na solidariedade, no compromisso consigo, com Deus e com os outros. E sela esse estilo de vida que abre como uma porta a continuidade de um tipo de existência que foi vivida ou no amor ou no egoísmo. A todas essas coisas nos ajuda a pensar o dia de sábado como memória mariana, de Maria que conservou a esperança da ressurreição no seu coração e ficou de pé na cruz, ao lado do seu filho, e no tempo do sepulcro do seu filho, soube guardar em seu coração a palavra dele que prometia a ressurreição. Humildade, a gente estava dizendo, né? Nos remete ao humus, que é essa terra que pode produzir frutos e frutos de esperança.
Ora bem, sobre a humildade também, Jesus nos fala nesse texto do Evangelho de hoje. Eu disse que ele está num banquete, que o seu olhar ontem foi para uma dimensão física de alguém que estava doente, mas eu disse que aquela doença, a hidropisia, podia ser uma metáfora também do inchamento do ser humano, que não é humilde, mas que é arrogante, em uma palavra dos tempos antigos, que é soberba, o inchamento interior, não é? E aquela doença poderia ser um sinal, não é, que a gente leu nessa chave. Agora o olhar de Jesus vai não para uma dimensão externa, mas para outros doentes internamente, como eu dizia no início dessa nossa transmissão. Lemos então Lucas no capítulo 1, versículo de 7 a 11. Jesus diz, ou melhor, diz assim: Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus também observou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então Jesus contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar para ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem para cima. Isto vai ser uma honra para ti diante dos convidados. Vou fazer uma pausa aqui. Jesus está na casa de um chefe dos fariseus. Os fariseus eram pessoas que conheciam a Bíblia, que sabiam uma Bíblia de cós salteado. Então, essas pessoas conheciam a Bíblia e conheciam os ditados também do povo. Tem tanto ditado que a gente começa, se eu digo para você: água mole em pedra dura, você já completa de lá. Tanto bate até que fura. Se eu disser pé de galinha, você diz não mata pinto. E a gente tem ditado que a gente já conhece, né? Decora. Jesus está repetindo para esses mestres da lei e para esses fariseus um ditado que eles conheciam. Era um dos provérbios do povo, é a sabedoria popular que eles já conheciam, eles já sabiam. Mas uma coisa é você saber, outra coisa é você fazer, é você realizar. E a vida da gente só é transformada não é pelo conhecimento, mas é pela prática. O conhecimento em si só pode não servir de nada. Eu sei, mas se eu não faço, se eu não pratico, o que é que muda, o que é que altera? Então, a ciência sem consciência, sem prática, ela não altera a vida da gente. Então Jesus repetiu para eles, olha só, se você vai aí na sua Bíblia, livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 6 e 7, olha o que está escrito: não te mostres enfatuado diante do rei. Não é enfatuado, não é presunçoso. Mas é interessante porque em português de Portugal até hoje, não é, eles dizem fato para veste, não é? Por exemplo, roupa de banho, em português vai dizer para você o fato de banho, não é? O terno, nós chamamos de terno, eles chamam de um fato. Então, uma pessoa enfatuada é aquela que põe todas essas roupas, digamos assim, também muito elegantes, né, para se apresentar da melhor maneira possível, que ninguém vai se desprezar. Mas o ditado já diz: quem não se ajeita por si mesmo se rejeita. A estima da pessoa precisa ser positiva, mas a estima positiva vai na justa medida. Porque se é verdade que é um aspecto doentio a falta da estima, a carência de autoestima, o exagero na estima, no fundo, revela já essa falta. A presunção, no fundo, é a falta do equilíbrio no amor a si mesmo. No fundo, é uma forma equivocada de manifestar a falta do amor sincero a si mesmo. Porque se vê na justa medida. Por que eu tenho que disputar com o outro para estar no primeiro lugar? Se a gente tem que disputar, a gente tem que disputar com a gente mesmo. Para ser hoje melhor do que ontem e amanhã ser melhor ainda do que hoje. Mas, ou seja, a gente vai se superando, a gente vai se melhorando, a gente vai crescendo, o tempo vai servindo para a gente amadurecer, para a gente compreender as coisas. Então eu não devo estar numa luta com os outros, não é, buscando o primeiro lugar. Até porque, se eu me acho bom numa coisa,
eu tenho que perceber que tem outros que vão me superar, que são bons também nisso. Ou então tem gente que vê alguém que é bom numa coisa, acha que ele não é também bom em mais nada. Não, cada um tem o seu estilo, tem o seu modo, tem as suas conquistas. Você pode ser bom nisso, eu sou bom naquilo. E o fato de ser bom nisso não significa que eu sou bom em todas as coisas. Vai ter sempre alguma coisa em que eu vou ser superado por você, você vai ser superado por mim. E nisto está a beleza da vida, porque a gente vai se completando. A gente vai notando que não pode viver como ilha, que a gente não pode viver sem as relações com os outros. A gente tem que viver na autonomia, mas ninguém pode viver na autossuficiência. A gente sozinho não se basta. O ser humano é um ser de relação, é um ser que vive numa cultura, em coisas que se cultivam e que vão sendo transmitidas de uns para os outros. Mas continuamos com esse ditado que eles conheciam, né? Não te infatues, não te mostres enfatuado diante do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. Nem te ponha no lugar dos grandes. É melhor que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. Vemos que Jesus estava citando para eles uma passagem das Escrituras que eles certamente já conheciam, mas o que era que estava faltando? Colocar em prática. Então estavam na sinagoga, tinham feito tudo aquilo, brigavam com Jesus, não é? Porque ele estava fazendo o bem a um homem num dia de sábado, porque era um homem hidrópico que Jesus curou, e agora Jesus está dizendo, agora prestem atenção dentro do coração de vocês. Tem esse aspecto aqui que a lei também diz, que a palavra também orienta, mas que vocês não estão praticando. É aquele famoso dito que Jesus já disse, né? A gente enxerga o cisco que está no olho do outro e não vê a trave imensa que está dentro do nosso próprio olho. Então Jesus ajuda agora a fazer essa cura, não externa, mas interna. Vai lá ao fundo do coração deles, aquela terra onde ninguém passeia, e revela para eles a presunção, revela para eles o espírito de concorrência que estava tomando conta do coração deles, e dá o remédio. E continua aqui o texto do Evangelho dizendo, porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. E aqui, eu diria, não é? Entramos de novo nesse olhar mariano sobre o dia de sábado, que é no qual a gente lê essa leitura, mas agora justamente por uma palavra que a própria Sagrada Escritura nos está dando, que nos remete a Maria. Primeira coisa, vejamos. Maria uma vez foi convidada para um banquete, para uma festa de casamento, que era uma festa que durava muitos dias. Nós vimos ontem que nessa casa aqui onde Jesus está, o olhar de Jesus estava logo direto em cima daquele homem hidrópico e olhou o que era que faltava para aquele homem: a saúde, a vida em plenitude. Faltava alguma coisa. Jesus foi mais atento a esse homem aí. O olhar não estava voltado sobre ele e o prazer dele naquela celebração, naquele contexto. Olhou para aquele homem necessitado. Maria, naquele banquete de casamento, naquela festa de casamento que ela estava, o que foi que ela fez? Ela se apercebeu também do que era que estava faltando. Então Maria não estava ali disputando o primeiro lugar, está aqui, não. Ela estava atenta ao que era que faltava e foi logo referir a Jesus, foi logo dizer para ele: o vinho aqui acabou, essa festa está ameaçada, vê aí o que é que você vai fazer. Jesus: mulher, o que é que, minha hora ainda não chegou, o que tenho com isso? E Jesus então viu que Maria sai e vai na direção dos serventes e diz para eles: façam tudo o que ele disser. Ela sabia que podia confiar nesse filho. Ela viu o que era que estava faltando. Então a gente pode, com Jesus e com Maria, aprender a como se comportar nos banquetes da vida, na festa da vida, não é? Procurando não a nossa satisfação pessoal, mas procurando como servir os outros, não é? Jesus, que viu essa atitude também da sua mãe de serviço, quando ele chegou naquele banquete, ele olhou o que era que ele podia fazer, o que era que ele estava fazendo, e aprende com a sua mãe esse estilo, esse modo de ser, e ensina também para nós. Uma outra coisa que a gente vê aqui é já exatamente nessas palavras de Jesus, que diz que quem se humilha será exaltado, mas quem se exalta será humilhado. Como é que Maria diz
quando o anjo Gabriel vem para ela e diz que ela vai ser a mãe do Salvador, ela vai dizer para ele que não compreendia aquilo, como é que aquilo ia acontecer. Depois que o anjo explica tudo, ela diz: eis a serva do Senhor. Então ela se põe numa condição de serva, na condição de quem é humilde. Por isso que na festa de Caná da Galileia, ela estava ali como serva, como quem era atenta, como uma diaconisa, não é? Como aquela que estava olhando o que faltava na mesa, o que era que poderia ser completado, e vai até o seu filho. Essa dimensão de ser serva, esse olhar atento para tudo que circunda a gente, onde é que está faltando aquele toque, não é, que ela podia dar, e ela foi e deu, se encaminhou a Jesus. Depois que o anjo Gabriel volta e ela vai visitar a sua prima Isabel, logo se coloca a serviço da sua prima, vai ao encontro dela. Lá ela entoou um cântico quando se encontra com a sua prima, e ela diz que o Senhor olhou para a humildade de sua serva. Doravante todas as gerações me chamarão de bendita. Então aqui com Maria a gente aprende a se enxergar e a se ver como servo. Mas o próprio Jesus, a carta aos Filipenses, no capítulo 2, também nos diz exatamente isso em respeito ao próprio Jesus, dizendo que ele assumiu a condição de servo, não é? Humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Assumiu a condição de um escravo, tornando-se semelhante ao ser humano. Olha, Jesus foi esse que se humilhou. Agora, eu e você, na vida, o que é que isso significa? Que a gente não deve, aqui diz, né? Quem se humilha será elevado. Quem é que será elevado? Quem é que vai elevar? É Deus. Jesus soube se humilhar. E, no momento exato, ele foi humilhado na cruz, e no momento exato Deus o elevou. Foi Deus que o elevou e lhe deu um lugar que ninguém vai tirar dele. Não é simplesmente como a roda do mundo que vai girando, que quem está em cima amanhã vai estar embaixo. Não é só isso, não. Jesus foi elevado e foi colocado em cima, e agora ninguém o tira mais desse lugar. Ele é o Senhor da vida, ele é o Senhor da história, e com ele nós queremos aprender, queremos ter esse mesmo sentimento dele. Você e eu, nós cristãos, não devemos ficar procurando o primeiro lugar, mas é preciso entender uma coisa: se o primeiro lugar é exatamente aquilo que diz natalício, né? Ele lavou os pés dos discípulos, né? Se abaixa, se humilha. Agora a questão aqui é essa: eu não devo procurar o primeiro lugar, não devo estar aí concorrendo com os outros para ser enxergado, para fazer isso, para fazer aquilo outro. Mas se eu descubro em mim a vocação e o chamado de Deus para servir os outros, em qualquer coisa que seja, na política, na economia, na educação, na ciência, se você sente que ali está o chamado de Deus, esse é o caminho de Deus para você, a gente tem que ir para aquele primeiro lugar. A gente tem que ir para aquela função, para aquele posto que a gente precisa ir. A gente não tem que estar disputando com os outros no sentido de oprimir, de querer o poder por poder. Mas se Deus nos dá a possibilidade de servir em qualquer situação, em qualquer lugar, a gente não deve ficar com a falsa humildade. Olha o que é que Maria diz: o Senhor olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações hão de me chamar bendita. Ela sabe que Deus pode intervir em sua vida. É como Deus quer. Se Deus quer a gente numa posição mais simples, ficamos naquela posição mais simples. Mas se Deus nos quiser e nos leva para uma outra posição mais no alto, ali eu devo conservar no meu coração a humildade e devo colocar para frutificar todos os dons que Ele me deu, fazendo todo o bem que é possível fazer ali, naquele lugar, naquela condição. Hoje peçamos a Maria que nos ajude a discernir muito bem, nos ajude a perceber muito bem onde é que Deus nos quer, que a gente trilhe esse caminho da humildade, e que se o Senhor também nos eleva, que acolhamos essa elevação que Ele nos faz, mas percebendo que para o cristão estar num lugar elevado vai significar sempre servir. Maria, que já tinha sido elevada porque se tornou a mãe do Salvador,
mas já tinha gerado o Salvador, já o tinha dado à luz. Quando ela está nas bodas de Caná, o que é que ela faz? Não está ali agora porque eu sou a mãe do Salvador, estou aqui, não faço nada para ser servida e reverenciada. Não, ao contrário, estava ali prestando atenção a tudo que era que precisava estar caminhando bem. Jesus, naquele banquete, estava ali procurando o que era que ele podia fazer de bem. Então, na função, se Deus nos coloca numa função mais alta, é para a gente enxergar melhor quem precisa do nosso olhar e ser servido por ele. Minha amiga, meu amigo, então que tenhamos um sábado abençoado, concluindo essa nossa 30ª semana do Tempo Comum, essa semana de escuta da Palavra de Deus, e hoje concluindo na companhia de Maria. Quero mandar um abraço para as madrugueiras e madrugueiros aí do Brasil que estão acompanhando essa nossa live hoje. Um abraço, Natalício. Muito obrigado pela tua companhia aqui nessa nossa meditação. Temos aqui também a Vânia Brito. Um abraço, Vânia. Obrigado pela sua companhia. Daci Sampaio. Um abraço para você também. Hoje você conseguiu, chegar aqui em tempo e horas. Então, paz e bem para todos vocês. E você que vai assistir esse vídeo depois, curta o vídeo, salve o vídeo, encaminhe. Vai lá também no nosso Facebook e no nosso canal do YouTube. Salva, curte e encaminha esse vídeo que nós vamos deixar aqui agora. E se tem vídeo que você ainda não viu, vai lá e viu e não curtiu, curta. Se não viu, aproveita e veja. Aproveita o fim de semana, E assim nos preparemos bem para celebrar o domingo, dia do Senhor. E na segunda-feira também a festa de Todos os Santos. Na terça-feira a festa dos fiéis defuntos. O Senhor esteja acima de ti para te proteger. O Senhor esteja atrás de ti para te defender, à tua frente para te guiar, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém. Obrigado pelas boas palavras de vocês aqui, pelos desejos de bênção. Amém. Que seja assim mesmo uma jornada cheia da bênção e do amor de Deus. Fiquem com Deus.